E a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, trazendo no seu coração um avivamento espiritual que é importante. Eu acredito que você vai estar triste, às vezes você está animado, não é verdade? Não é porque você pecou, não, de jeito nenhum. É as consequências da dificuldade que existe nesta vida. Porque a própria palavra de Deus falando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo, contra a potestade do enfermidade que opera sobre os filhos da desobediência. Então a nossa jornada e a nossa guerra aqui, sempre nós vamos ter o inimigo ou oposição contra nós. Mas que Deus abençoe a sua família, que guarde a sua casa, que possa Deus estender as mãos e com certeza trazer da sua vida sempre um avivamento espiritual. Então vou falar um pouco sobre tentação. Tentação é muito conhecido quando a pessoa é provada de várias formas, a ver que Deus permita a pessoa ser provada e testado para ver quem é Ele. Aí você pode até perguntar, mas pastor Josias, será que Deus conhece? Conhece sim, Deus conhece todas as pessoas, mas Ele quer conhecer o que está dentro do coração. Que Ele já sabe, mas quer conhecer a atitude, chama-se o livre arbítrio da escolha de cada um de nós. Qual é a posição que nós podemos tomar quando nós somos provados por alguma coisa adiante da presença de Deus? A Bíblia nos fala que em Tiago, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tendo grande gozo quando cair de várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência das suas obras perfeitas, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Esse texto aqui da palavra de Deus, o próprio Jesus falando sobre tentações, falando também sobre provações. A tentação que nós podemos ver que Tiago se expressou nessa carta aí, dizendo que alguns irmãos não têm alegria, que é a mesma palavra, gozo, quando cairdes em várias tentações. Porque quando ele falou essa palavra aqui, ele está dizendo que todas as pessoas se encontram de uma forma, porque às vezes a pessoa acha que somente ele pode ser tentado, sim, na prostituição, na área sexual, ele às vezes pensa até nisso aí. Pode ser tentado de várias formas na vida da pessoa. Você sabe que a tentação, quando vem, ele vem daquilo que, por exemplo, que você fazia, quando você não conhecia Jesus, a tua forma, o que você gostava, o diabo fica realmente colocando a pessoa daquela maneira que ele era. Então, existe a forma de a pessoa, ele, não somente aquele que hoje é crente e quando não era todos, ele pode ser levado à tentação por alguma coisa. Nós podemos ver que o desafio da crise das horas da tentação. Jesus falou essa palavra e dizendo que, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A paciência que o próprio Jesus está falando é quando você for tentado ou provado por alguma coisa. E ninguém quer passar por provações. A gente sabe bem verdade que não é fácil. Mas a provação, passar pela crise, é um grande privilégio para a pessoa. Porque a fé se fortalece. Você vai saber que você vai ser fortalecido através da prova que você está passando. E depois você vai produzir maturidade, integridade. Você vai ser outra pessoa depois da prova. E depois a adversidade é o maior, pode ver, coisa que acontece na vida de você, que vai aumentar a sua fé. A sua fé aumenta através da sua provação que você passa. Quando a Bíblia nos fala, a palavra de Deus falando, em Tiago, ele se expressa que tentação, a palavra tentação refere-se aqui perseguições. Ele pode ser também falado como aflições que o crente sofre nesta vida. E podemos ver que neste mundo, Satanás sempre ele procura querer fazer o possível para as suas provações, ele querer vencer
aquilo que você está passando. Mas o crente deve enfrentar essas provações com alegria. Você não pode ficar desanimado, porque sabemos que quando você fica desanimado, você perde realmente a vontade de servir a Deus. Quando eu digo desanimado, das provações, não é que a pessoa das provações vai ficar somente rindo e alegre. Estou dizendo, não desistir, sabendo que o Deus que está contigo nas tuas provações que você está passando. Pode ser provações de desemprego, pode ser provações de alimento, pode ser provações de alguma perseguição que você está enfrentando. Pode ser uma perseguição espiritual. Mas Deus está falando diretamente no teu coração, que você, quando enfrenta as provações, Deus te dá a alegria de você passar por todas as provações, você passar por dificuldade. Então Jesus falou em Mateus 5, versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, e vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Então Jesus falou essa palavra, como você será perseguido, pessoas dizer todo mal contra você. Você sabe que quando o diabo ele tenta a pessoa, ele não quer saber a posição social. Se a pessoa ele é formado, ou se a pessoa é doutor, ou se a pessoa tem dinheiro ou não, ou pobre. Não existe isso para o diabo quando ele quer realmente, ele quer não, quer a atitude dele é isso aí. Quando você está na prova, ele procura fazer tanta coisa para você desequilibrar a sua vida espiritual. Mas Romanos, na carta 5:3, não somente isto, mas também nós gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A palavra de Deus está dizendo que você que está na prova aí, mas Deus vai lhe dar vitória, aleluia. Pode ser, você pode até falar e dizer assim, mas como vou receber a vitória que eu não aguento mais? Mas Jesus falou essa palavra. Tiago chamou traz provações de prova da vossa fé. Então você está sendo provado, você está sendo perseguido, você está sendo maltratado. Mas Tiago está dizendo que essa prova que você passa aí são a prova da vossa fé. Deus, ele fala essa palavra que a adversidade e a cruel aflições de Jó que ele passou. Jó passou uma provação grande. A Bíblia nos fala que o próprio inimigo que Deus permitiu ali que fosse o tentar Jó. Mas Jó tem uma certeza muito grande que Deus estava com ele. De verdade, eu quero me expressar para você, através dessas tentações e provações, que eu não sei qual é a provação que você está passando nesse momento. Talvez você, quem sabe que você está passando provação dentro da onde você se congrega na sua igreja. Quem sabe que você está passando provações ou na empresa, ou em qualquer lugar você está passando alguma coisa da provação. Ou, inclusive, eu quero te falar também, do teu laço matrimonial. Quem sabe que você está passando por aperto, por dificuldade. Satanás, nós encontramos que ele... Lá em Jó, do capítulo 2, de 7, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deus permitiu aquele homem que era do Oriente, um homem rico, um homem que tinha condições, um homem que vivia os seus filhos ao seu lado. Mas a Bíblia diz que a integridade que Jó tinha diante de Deus era grande, e foi preciso Deus o permitir que o diabo tocasse tudo que Jó tinha, e Jó ficou completamente sem nada, desprezado pela família, perdeu seus filhos, perdeu a sua fazenda. Os seus amigos que estavam ao seu lado disseram que ele estava em pecado e mandou ele confessar o pecado. Mas Jó sabia que tudo que ele estava passando naquele momento é a sua integridade com o próprio Deus. De verdade que quando você está passando por dificuldade, passando por prova, ou Deus está permitindo que você passe por tudo isso, alguma pessoa, ele pode até dizer para você que você está em pecado, confessa a tua falta. Quantas pessoas ele está triste agora, talvez, quem sabe com você,
algum motivo que você está enfrentando, e pessoas estão dizendo que isso aí, começa a apontar. A Bíblia nos fala que os amigos de Jó o desprezou, o abandonou ele, tirou ele da situação. Até a própria esposa de Jó não entendeu aquela situação que ele estava passando. E ele, na sua integridade, na sua sinceridade, ele foi provado, mas Deus estava com ele. Glória a Deus. Deus está falando diretamente ao teu coração, diretamente da tua alma, que o inimigo ele não tem escolha para tentar as pessoas. Talvez você perdeu tudo que tinha porque foi tentado e caiu na tentação. E talvez você hoje está até arrependido do que você fez, mas Deus está dizendo para você que a única razão de a pessoa ele se levantar, ele reconhecer seus erros, que foi tentado e caiu. Você sabe uma coisa muito interessante, você vê lá para o Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, você vê aqueles assuntos que aconteceu, o homem foi avisado, tenha cuidado, e ele, quando o diabo veio através daquela personalidade do diabo, tentando aquele casal, ela aceitou aquilo ali, da vantagem, caiu, desobedeceu, se escondeu diante de Deus, mas a Bíblia nos fala que a coisa mais interessante, que Deus não abandonou aquele casal. Falando para você aqui, que essa palavra que Deus está dizendo, que o próprio diabo foi tentar o próprio Jesus. Que coisa interessante, que o inimigo ele foi tentar Jesus, tentar derrubar Jesus, tentar acabar com a vida do próprio Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, ele então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Ele, porém, respondeu e disse: veja bem que o inimigo ele foi tentar desequilibrar a vida do próprio Jesus. A palavra de Deus está falando para você aqui nesse momento, falando que o inimigo ele aproveita a oportunidade das pessoas e ele quer destruir. Quantas vidas o inimigo tem destruído, acabado com a família. Você sabe essa destruição que você vê aí, que aconteceu agora há pouco, né? O menino, o homem matando criança, acabando com as vidas. Aquilo é o diabo que entra na vida da pessoa e ele faz isso. Quer dizer, eu estou me referindo que o diabo ele não tem nenhuma posição não para não tentar as pessoas, fica com um e com o outro, querendo destruir. Mas Jesus está falando que você deve ficar na atividade. Nesse momento, a palavra de Deus está se referindo para você diretamente, que o próprio Jesus foi tentado. E disse, então está escrito, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, então pode fazer esse milagre aí, essa pedra se torna em pães. Jesus tinha condições de fazer isso, mas Jesus estava fazendo um projeto, um plano ali, para resgatar as pessoas, a nossa vida, para uma vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus está falando diretamente ao teu coração. Então o diabo se transportou-se à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, a tornar-se-ão-se nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus. Jesus estava ali sendo tentado pelo diabo. Meu amigo e minha amiga e minha irmã líder, todos nós que estamos envolvidos nessa palavra, não brigue com o diabo. O diabo, ele existe. A Bíblia, Jesus falou disso, o próprio Jesus disse assim, que ele é sagaz, ele procura querer destruir as vidas, destruir as famílias, destruir o teu ministério, ele procura destruir tudo que você tem, porque o diabo ele vive disso aí.
Mas disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Porque essa palavra de Deus está falando que o inimigo ele foi tentar Jesus para ver quem conseguia derrubar Jesus dos seus projetos e dos seus planos. Eu estou dizendo para você que todas as pessoas, ele pode ser tentado. Mas a Bíblia também fala que essa palavra de Deus fala aqui, novamente ele transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Disse-lhe, tudo isso te darei, se me prostraste e me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Palavra é essa que eu estou falando o que para você? Dizendo para você que ninguém pode brincar com o diabo, porque o diabo existe. Deus o expulsou do céu, o Lúcifer. A Bíblia diz que Deus, na sua rebelião, Deus o excluiu do céu. E disse, alegrai-vos, ó céu, está escrito na palavra de Deus, porque o diabo desceu com grande ira e ódio, e ai do que habita na terra. Quantas famílias têm perdido a situação espiritual, têm desfeito daquilo que estava tudo na mão, mas foi tentado pelo inimigo e caiu na tentação. A palavra de Deus está falando nesse momento que a tua vitória para vencer os obstáculos é a palavra. A palavra sustenta, a palavra alegra, fortalece, dá força, a palavra da graça. Nós somos sustentados pela palavra de Deus. A palavra é que traz no teu coração sustento espiritual. A pessoa pode cantar, é bom louvar a Deus, a gente sabe que eu gosto de ver os cantores louvando a Deus, pessoas levantam os braços felizes da vida e alegre e contente, mas não sustenta a pessoa. Estou me referindo, quem sustenta nossas vidas é a palavra de Deus. A palavra é o sustento fundamental de todos nós. Jesus está falando, você pode fazer lá no culto um movimento, você pode pular, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, que deseja, colocar iluminação, tem pessoa que coloca lâmpada de todas as cores, para ver que sustenta a pessoa, se a pessoa fica ali e não vai embora, não sustenta. Quem sustenta as vidas é a palavra de Deus. Você quer ver sua igreja cheia, você quer ver Deus abençoar o povo, você quer ver a prosperidade do povo, é a palavra que está na tua mão aí, para você levar a palavra ao teu rebanho que sustenta o povo. Ninguém quer enfeitar, que não adianta, estou me referindo a isso aí. Deus está falando através dessa palavra que ninguém é sustentado, ninguém briga com o inimigo. Pode ver que Jesus ele venceu o diabo através da palavra. Está escrito, Jesus falou. Está escrito, Jesus falou. Então tudo que Jesus usou foi a palavra que ele deu ali para o diabo desaparecer. A gente só vence o inimigo através da palavra de Deus. Então a palavra é o sustento. Às vezes a pessoa fala, dá oportunidade a essa pessoa, canta fulano, canta Bertânio, outra pessoa, cantou ciclano, quando é 10 para as 9, talvez, em cima da hora, vamos ouvir a palavra para o bom fulano. 5 minutos a palavra, 5 minutos, 10, 15 minutos. Eu digo para você que você tem experiência, você é um dirigente, é um pastor ali, sabe? Que às vezes você fica até com raiva, porque às vezes aquela pessoa que está na frente toma tempo de dar oportunidade a todo mundo, e quando é 10 minutos, 15 pessoas, vamos ver a palavra, irmão. Como essa palavra é um desprezo. A palavra que eu estou dizendo para você nesse momento é o sustento das vidas, é a palavra de Deus. A palavra sustenta. Ninguém vai contar história, conversinha, que criou um boi e vendeu, não deu certo, e o carro quebrou, e empurrou o carro, e aquele carro não deu certo. Não sustenta ninguém. Eu quero dizer para você nesse momento, dessa palavra, Jesus venceu a tentação
contra o diabo através da palavra. Ele disse, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor teu Deus prometeu ao que o ama. Ninguém se tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém atenta, mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria consciência, quer dizer, atraído, ele olha, gosta, desejou e vai e peca, é a traição do olhar e do desejo. Então eu estou me referindo a todos aqui, você aí, minha amiga, você que não é crente, você aí que está ouvindo a palavra desse canal, você que está junto aí, vencer os obstáculos. Quem sustenta a pessoa é a palavra de Deus. A palavra é o sustentador das vidas. Você aí que está com tamanha responsabilidade, nós sabemos que a nossa vida, só Jesus que nos ajuda. Mas veja aí, não sei se você tem participado por aí, eu acredito que sim, já vi vários lugares, só é somente do começo até o final, somente louvor e louvor e louvor. E a palavra nunca você vê. No final, irmão, só louvor, né? A gente sabe que louvor não sustenta. A palavra de Deus está falando diretamente para o teu coração. Pastor Josias, mas quem sustenta? O sustentador é a palavra de Deus. E ele disse, eu sou a palavra. E a palavra está no teu coração. Tomar a decisão nas horas corretas. Fazer o que está de acordo com a vontade de Deus. Na sua aprovação, nunca tome uma decisão e no impulso. Deus permite a prova certa e dá a sua vitória na hora certa. Somos responsáveis em grande parte por uma crise que acontece em nossas vidas. Não brigue com o pecado, porque o pecado destrói qualquer pessoa. Então nós vamos orar nesse momento, orar por você, orar por sua vida, seu coração, por sua alma, dizendo para vocês aqui nesse momento que o sustentador das nossas vidas é a palavra de Deus. A palavra Jesus venceu em Mateus, lá em Lucas, e Jesus, vários exemplos, Jesus expulsou o diabo através da palavra. Tem gente que vai expulsar a pessoa endemoniada, que endemoniada, fica perguntando qual é o nome daquele demônio, de onde ele veio. Todo mundo sabe que o demônio veio do inferno. Todo mundo sabe disso por aí. A Bíblia fala sobre isso aí. Pode ver que quando Jesus expulsou o demônio, ele saiu perguntando àquele camarada endemoniado, quem é você, de onde você veio, como é seu nome. E fica com aquele negócio para chamar a atenção. Mas Jesus deu autoridade para você expulsar o demônio, para perguntar quem, de onde ele veio. Todo mundo sabe que o diabo veio do inferno. Que a palavra do Senhor Jesus, que penetre no teu coração. Se você está sendo tentado por alguma coisa, pede socorro. Pede misericórdia a Deus, procura teu líder, procura teu pastor, procura tua pessoa, diga a ele, explica a ele a situação, que ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso, e você vai escapar de sair, e o nome do Senhor Jesus é vitorioso através de você. Que provações, Deus não tenta a ninguém, você é provado pelos desejos, pelo olhar, pela cobiça que vem. Todos nós devemos se livrar, que Deus dá vitória em nome do Senhor Jesus. Jesus foi tentado nas provações dele ali, jejuando 40 dias, não tinha pão. O diabo queria aproveitar, disse, vou segurar ele aqui. Mas Jesus venceu os obstáculos. Vamos orar, Senhor nosso Deus, a tua presença. Meu Deus, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, a bênção constante. Ó Deus, tu és aquele que fortalece de bênção e abre a porta do céu. Aquele que está sendo tentado, Deus, tu pode livrar. Pode ser da cobiça do dinheiro, da prostituição, pode ser do adultério. A cobiça que está querendo levar essa vida, Senhor, a se desfazer daquilo que está em suas mãos, Senhor.
quantos lares têm sido destruídos, porque o diabo ele entra e tenta e chegou até a derrubar aquela pessoa e desequilibrar a sua vida e a sua família. Guarda, Senhor, o povo, tenha misericórdia, aquele que está sendo tentado para cometer suicídio, Senhor. Livre esse espírito mal que está nessa vida, em nome do Senhor Jesus, que seja liberto através da palavra. Aquele que está sendo tentado até para matar outra pessoa, o diabo está falando até no ouvido da pessoa para fazer isso, mas tu és o libertador, Senhor. Em teu nome eu te peço agora para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração, na tua vida e na tua alma. Você aí não disse mais, posso dizer no final, você pode se inscrever nesse canal aí e depois o sininho ali de lado e dá tudo certo. Todo dia você vê a mensagem junto de você, no teu coração e na tua família. Que a paz possa reinar no teu coração todos os dias. Que quando você está sendo tentado por alguma coisa, Deus ele vai te livrar e a vitória é grande em nome do Senhor Jesus. E amém.